Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, você viu que já mudou já a tonalidade do vídeo, já interferiram já na claridade. E nesse momento são aqueles momentos que eles atacam mesmo, mas eu já cansei de dizer, eu só vou calar a boca depois que eles me matarem. Quer atacar? Ataque. Luiz, você está abusando. Não estou abusando. Me respeita, que eu respeito. O meu direito começa quando o deles terminam. E vice-versa. Respeite. Você, eu estou dizendo. Dê o respeito para você ser respeitado. Porque se você não der o respeito, não espere respeito de ninguém. Porque você não tem o direito de receber o respeito das pessoas se você não as respeita. Isso é lei divina. Agora, entender isso é que está a questão, né? Então, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal. Por exemplo, vamos pensar assim, tem um pé de manga, você olha assim, todas madurinha. Vem uma rajada de vento, bate ali naquele pé de manga, derruba umas 50 mangas. Você sabe que é a natureza, não é? Pois bem, você vai lá, cata aquelas 50, 100 mangas e põe numa saca e tudo bem. Só que um amigo teu diz assim, eu vou subir lá no pé de manga e vou chacoalhar o galho. Eu falo desse jeito porque eu já subi em pé de manga e já chacoalhei o galho. Então tem uma diferença, você sobe lá e a hora que você chacoalha o galho, cai tudo. Fica algumas sim. Só que, analisando de acordo com a Gênese, tem uma diferença. Você fica olhando o pé de manga para você ver quando o vento bate. Cai 1, 2, 3, 4, 10 mangas. Você sabe que aquelas mangas caíram sob o efeito do vento, não foi? Pois bem. Mas você continua olhando e você, ao perceber que o teu amigo naquele pé de manga subiu, você consegue distinguir a diferença do chacoalhão. Treme todo o pé de manga, pelo menos o galho onde a pessoa se encontra. Parece que tem uma macacada lá naquele galho. Eu estou falando por mim, porque eu já fiz isso. Então, todo efeito inteligente, a tendência é gerar uma causa inteligente. Todo efeito não inteligente, a tendência é
gerar uma causa não inteligente. Por exemplo, tem dois cleptomaníacos num beco, pensando assim: o primeiro que passar nós vamos assaltar. Você consegue entender que ele, aqueles dois ali, é causa. E eles estão tramando. E quando passa alguém e que eles assalta, é efeito. Então existe tanto no positivo quanto no negativo. Agora, é lógico que não adentrando a lei de causa e efeito, ação e reação. Porque aqui nós estamos tratando do princípio espiritual. Nós não estamos tratando do princípio de causa e de efeito, de ação e de reação. Nós não estamos tratando disso. Você parou para analisar como o quanto que o processo é complexo? É relativo? Porque o princípio espiritual, né, a causa e o efeito do princípio espiritual é uma coisa. Agora, o princípio da causa o princípio, eu estou pensando para poder dizer. Eu te faço aquela pergunta. Em vez disso, eu tenho que te fazer a pergunta. Você consegue dizer qual o princípio da causa, do efeito pelos quais você passa? Porque você, eu estou dizendo isso, você no bom sentido, a humanidade. Mas vamos pensar por isso. Porque você enfrenta um efeito de uma causa. Mas quando foi que teve origem essa causa? Então eu te faço aquela pergunta. Você encontra-se sob e sobre causa ou efeito? O que você está passando é causa ou efeito? Creio que no nível que nós nos encontramos, nós não temos condições de responder. Porque se nós pararmos para analisar, tudo é causa. Tudo é efeito. No nível que nós nos encontramos. Só que nós não estamos tratando, eu deixo bem claro isso, nós não estamos tratando de causa e de efeito, de ação e de reação. Não. Nós estamos tratando de princípio espiritual, como no capítulo anterior, nós tratamos do princípio orgânico. Orgânico, físico, que não tem nada a ver com o princípio espiritual. Porque o orgânico não tem nada a ver. E também o inorgânico não tem nada a ver com o princípio espiritual.
posso usar esse termo da seguinte forma: são elementos à parte, mas que dependem uns dos outros nessa junção evolutiva para que ocorra a evolução. Então, olha só, nós já lemos aqui a respeito do sino. Um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento. Então, o pensamento da pessoa está ali tocando sino. Bem, bem, bem fúnebre, né? Chamar para a missa. Belém, 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 Belém. Não vou citar outras frases, não. Outros termos. Há uma intenção, né? Há uma intenção quando se obedece a um pensamento. Então, é preciso entender que quando obedece a um pensamento, aquele pensamento ele é causa de uma intenção, ou melhor, efeito. Tá vendo como é que a gente tem que ficar atento? Aquela intenção é efeito de uma causa inteligente. Porque a pessoa bate o sino condizentes ao desejo. Como, por exemplo, eu pego essa caneta e eu penso assim, vou bater 3 vezes sobre essa mesa. Não sei, bati 2 vezes, não foi? Deixa o doido voltar novamente. 1, 2, 3. Você entende que uma causa, intenção, levou ao efeito. A pancada é efeito. O desejo é causa. Aí nós está complicado, né, aqui na Terra, né? Porque se nós formos parar, por isso que eu faço aquela pergunta: o que é causa e o que é efeito? É difícil, gente. Eu costumo dizer, gente, a evolução tem um preço. Nosso irmão Marcílio dizia, quando no corpo físico ele se encontrava, ele dizia: Luiz Antônio, encenar-se no palco da vida não é fácil não, meu filho. Não é para qualquer ator e para qualquer atriz. Não é. São raros os atores e as atrizes que desde o berço até o leito de morte passam a vida toda na glória. 99,9% dos atores e das atrizes, em meio à trajetória evolutiva, na condição de atriz e de ator, acumulam uma
mácula. Mácula. Significa-se mancha. Não tem um ator, não tem uma atriz aqui na face da Terra. Agora, quando fala assim ator e atriz, gente, não pense, com todo respeito, em Tarcísio Meira, Glória Pérez. Não. Edson Celular, Glória Pires. Não, gente. Os atores somos nós que aqui na Terra nos encontramos reencarnados. Eu sou um ator porque me encontro num corpo de homem. Nesta existência, eu me encontro num corpo de homem. Mas esse corpo não é meu. Meu nome não é Luiz Antônio. Eu estou Luiz Antônio. Você está Patrícia, mas você não é Patrícia. Nessa existência, você está num corpo feminino. Mas é preciso entender que o espírito não tem sexo. O espírito é unissexo. É óbvio que no nível que nós nos encontramos, é necessário essa distinção. Devido à lei de causa e efeito, ação e reação. Porque plantou, porque semeou, agora temos que colher. Mas você não, o teu nome não é Patrícia. Você não chama Patrícia. Você está Patrícia. Depois desta, numa outra, você pode retornar Teresa, você pode retornar Maria, como você pode retornar João, Sebastião, a depender da tua provação, da tua expiação. Então, esses que hoje dizem assim, eu nunca fui em existências passadas mulher, eu nunca serei mulher por toda a minha evolução. São parentes de Karl Marx. É o marxismo. Porque não tem essa. Ou você reencarna milhões de vezes mulher, milhões de vezes homem, ou você não evolui. Você sabe disso? A doutrina nos esclarece isso. Ou não nos esclarece? Então é preciso entender o que é causa, o que é efeito
o que é efeito, o que é causa. Não é fácil. Existe um preço. Todos nós que nos encontramos no corpo físico somos atores e atrizes reencarnados no palco da vida. Cada um em mãos com o teu script. Você sabe o que é script, né? Com a tua história, que ao ler, você sabe o trajeto que você deve tomar. Amparados pelo livre-arbítrio relativo, que é o direito de escolha. Mas não é fácil. Mas mérito nenhum também haveria de ter, se fosse fácil. Só se deixa a fase de átomo e chega ao arcanjo quem soube passar por todas estas etapas evolutivas com resignação, aceitação e humildade. Quem soube hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Quem não soube, batendo cabeça, se encontra até hoje. Desde quando a Terra chegou. E o futuro desse indivíduo? Ser banido, ser expulso para mundos primitivos. Porque pensas que a Terra é um mundo primitivo? Não é não. Tudo conspira à evolução do ser. O desculpismo, as ilusões, as fantasias, os desejos primitivos que o espírito traz na tua bagagem, o excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja e de ciúme é que impede ele de avançar alguns milímetros em cada 100 anos de existência física. Alguns milímetros. A vaidade, a sexolatria, as ilusões, as falsidades. Eu te amo, eu também te amo, mas que amor é esse? Que a pessoa não tem amor próprio, a pessoa não se conhece para dizer a outra pessoa que a ama. Por isso, com todo respeito, a humanidade sempre optou por Barrabás e opta
até o ano de 2023 por Barrabás. A humanidade sempre gostou de viver enganada e de ser enganada por ela mesma. Eu não me amo, mas eu finjo que amo as pessoas que estão à minha volta. O importante é eu fingir, mas se esquece. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Resposta: na consciência. E tenta fugir você da tua consciência. Você não consegue. Tenta. Por isso não venha com desculpismo que Deus que te condena. Porque Deus não condena ninguém. E nunca se esqueça que nós mesmos é que auto nos condenamos toda vez que infringimos os desígnios das leis do Criador. Vamos para o próximo vídeo.